Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler até o 12, para que a gente entenda o contexto desta palavra. É uma palavra clássica, conhecida, mas que hoje o Senhor vai trazer para nós uma outra revelação. O Senhor vai trazer dentro dessa palavra uma palavra de conhecimento, irmãos, uma revelação. O tema da mensagem é o dia depois. Você pode repetir? Mais uma vez. Diz assim, chegando... bota outra versão para a minha versão Almeida, se você estiver aí, a versão que diz em alguns dias depois. Se você achar essa versão em alguns dias depois, eu ficarei muito feliz com você. E alguns dias depois, essa aí já está boa. Dias depois, que aí me ajuda na minha temática, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente, ou seja, o telhado em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto que se admirarem todos a darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Curva a tua cabeça e fecha os teus olhos. Com a tua graça estou aqui neste altar que amo, que honro, que respeito, Pai. Que passam tantas pessoas especiais, líderes, Pai, pregadores do Evangelho. Estou eu aqui, Pai, para ministrar para a minha igreja. Peço que esta palavra que o Senhor colocou ao meu coração, eu consiga ser um instrumento para passar para o coração da igreja, para o povo que está aqui hoje nessa quarta-feira, e para quem está assistindo também o culto por esta live. Que o Senhor te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a palavra de Jesus? Marcos foi discípulo de Jesus. Marcos, ou João Marcos, aquele que andou com Barnabé, primo de Barnabé. Marcos é o primeiro evangelho da Bíblia, irmãos. Se você olhar na Bíblia, não é o primeiro, é o segundo, porque no compêndio das Escrituras, o livro de Marcos ficou em segundo. Mas no contexto histórico, se você buscar a data, o livro de Marcos foi o primeiro evangelho escrito. Então, o livro de Marcos, ele é a fonte para o livro de Mateus, para o livro de Lucas. Esses livros que são sinópticos, ou seja, tem o mesmo sentido. Mateus, Marcos e Lucas. João não, João já não é sinóptico. Então,
Marcos, ele descreve um Cristo sempre em movimento. Marcos vai se preocupar em descrever um Cristo em movimento. Mateus vai descrever Jesus um servo. Lucas já vai descrever Jesus como rei, como filho do homem. E João já descreve Jesus como Deus, como um Deus apocalíptico, um Deus escatológico, um Cristo que vem buscar a sua igreja. Marcos foi discipulado pelo apóstolo Pedro. Então, o livro de Marcos tem um direcionamento para os cristãos que estavam em Roma. E aí ele escreve para esse povo que estava em Roma este evangelho que é o livro de Marcos. É algo interessante, irmãos, que o capítulo 2, versículo 1, eu pedi que Luísa mudasse a versão. Ela vai até colocar o texto ali de novo, por favor, porque ela está ligadinha em mim aqui. Marcos 2:1, diz ali nessa versão que ela colocou aí, ó, dias depois. Eu estou com uma versão Almeida aqui que diz, e alguns dias depois. E eu entendo uma coisa, irmão, já tem uma revelação aqui nesta palavra, diaconisa Priscila. Tem coisas que Deus vai fazer agora, mas tem coisas que Deus vai fazer dias depois na tua vida. Às vezes a gente quer que Deus faça as coisas para a gente hoje. Deus opera hoje, Deus faz agora, Deus trabalha na minha vida agora. E Ele diz assim, ó, alguns dias depois, porque tem gente que Deus trabalha imediatamente hoje, mas tem crente que Deus fala assim, espera mais um pouquinho, parece que eu fui, mas eu vou voltar. E alguns dias depois, ou seja, não foi naquele momento, mas já para trazer a sua atenção para a palavra e trazer a tua atenção para mim, eu digo para você, tem irmãos aqui que tem que esperar dias depois que vai acontecer algo na tua vida, vai acontecer o que você precisa. Mas tem irmãos que estão aqui nessa noite de quarta-feira, que os dias depois é hoje para você. Teve irmãos que receberam. Os dias depois é hoje para você. Marcos capítulo 1, versículo 21, diz que entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Versículo 23, estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou ali. Então, irmãos, Jesus, ele não estava em Cafarnaum, ele veio para Cafarnaum. E no dia de sábado ele vai na sinagoga, ou seja, na igreja. E dentro da igreja se manifesta um demônio. Então tenha cuidado, irmãos, com quem você está ouvindo coisas. Porque o demônio, ele vem dentro da igreja. Eu ouvi uma pessoa ontem falar comigo e com a apóstola, que por ela ouvir pessoas endemoniadas, ela coloca tudo que Deus tinha na vida dela em risco. Porque ela falou, eu dei ouvidos a quem não devia. Eu ouvi pessoas que falaram mal da igreja, falaram mal de vocês e hoje nem na igreja estão. Então, irmãos, demônios frequentam a igreja. Então tenha cuidado. Quando Jesus chega em Cafarnaum, o demônio se levanta contra ele lá naquela igreja. Em Marcos 1:29, para você entender, diz que logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. Versículo 32, e tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. Eu estou lendo esses textos, irmãos, porque toda pregação
Eu já te ensinei, você tem que fazer perguntas ao texto. E você não pode pregar um texto sem um contexto. Porque texto sem contexto, irmãos, é material para heresia. Eu tenho que buscar antes. Então eu estou falando de uma cidade que tinha um porto, uma cidade que era movimentada, não era grande, mas tinha muito movimento. E Jesus, ele de alguma forma tinha uma base ali em Cafarnaum, ele tinha um carinho em Cafarnaum. Depois que ele sai de Nazaré, ele vive um tempo ali em Cafarnaum. Inclusive a casa de Pedro era em Cafarnaum, a casa da sogra de Pedro era em Cafarnaum. Jesus, ele tinha um carinho para aquele povo ali de Cafarnaum. Então Jesus, ele vai na sinagoga. E diz a palavra que em Marcos 1:29 e 1:32, que chegando de tarde naquela sinagoga, trouxeram todos que estavam enfermos. Então por que eu estou falando isso, irmão? Para te dizer que este homem do telhado, ele já teve uma oportunidade de ser curado e não foi, evangelista Marcelo. Porque quando Jesus estava ali na sinagoga, a Bíblia diz que levaram todos os enfermos e endemoniados. E de alguma forma, aquele homem estava ali, porque a Bíblia fala todos. Todos. Então não foi naquele dia que aquele homem foi curado. Porque às vezes, irmãos, não é no dia que você quer. Os dias depois vai chegar na tua vida. Mas eu vejo que aquele homem, ele não desistiu. Aquele paralítico não desistiu. Ele teve a sua primeira chance. Levaram os enfermos lá, levaram ele lá, mas ele voltou na cama e teve que ir embora na cama, e nada aconteceu. Eu te pergunto, irmãos, quem é você quando o milagre não chega na hora que você quer? Como que você reage como cristão quando não acontece as coisas do seu jeito? Quando a cura não vem no dia que você quer. Quando ela não acontece, quando aquela porta de emprego, Mariana testemunhou aqui, se frustrou, fez o teste, ninguém falou nada. Porque não era o dia dela. O dia dela era os dias depois que ela foi chamada lá para fazer uma entrevista. Porque, irmãos, tudo que você faz, você tem que plantar uma semente. E você planta uma semente que já quer comer o fruto. Então você tem que esperar os dias depois. Toda semente que você plantou, pode esperar que uma hora vai chegar o tempo de colheita na tua vida. Nada que tu está fazendo na igreja é em vão, nada que tu faz na tua célula é em vão, nada que tu faz pela casa do Senhor é em vão. Existe um Deus que anota tudo, existe um anjo que anota tudo no livro das obras. Tudo que eu faço está anotado. Olha o que diz, irmãos, Marcos capítulo 1, versículo 32. E tendo chegado à tarde, quando já li. Versículo 33. Toda a cidade se ajuntou à porta e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Porém, não deixavam falar os demônios, porque o conhecia. Então, outro episódio. O primeiro episódio, primeiro momento de oração, Jesus na sinagoga, o demônio se manifesta, ele repreende. Quando Jesus expulsa os demônios, eles levam todos os enfermos da cidade, não acontece nada com esse paralítico. Segundo momento, Jesus agora está numa casa. Jesus agora está numa casa, e diz que nessa casa, a Bíblia não fala qual era essa casa que ele estava, mas agora ele está numa casa. E o que acontece? Levaram todos os enfermos. Ele, irmãos, expulsa os demônios. Não deixa os demônios falarem, porque demônio não tem que falar, não tem que conversar com o demônio, é expulsar no nome de Jesus e acabou. Por quê? Porque o demônio é mentiroso. Ele vai falar coisas para te envergonhar. Então eu vejo pela segunda vez, levando aquele paralítico, eu vejo ele de novo. Gente, deixa eu incomodar você de novo, meus amigos.
deixa eu te incomodar de novo. Jesus está na casa, mas meu irmão, você já foi na sinagoga e você não foi curado, mas agora ele está naquela casa, talvez vai ser diferente, me leva lá. Pegaram este homem, levaram ele de novo, irmãos, e nada aconteceu, porque para ele era dias depois. Mas mesmo assim, ele não desistiu de insistir, ele não desistiu de tentar, ele não desistiu de chegar. Você acha, irmão, que foi só aquele episódio de tirar o telhado? É por isso que temos que estudar os contextos da palavra. Aquele milagre, quando abriram o telhado, foi a terceira tentativa daquele homem, porque ele estava decidido a não ser mais paralítico. E quando eu estou decidido a não querer ficar mais na minha dor, não importa a dificuldade, não importa o lugar, não importa a circunstância, eu vou atrás da cura. Muitas coisas estão acontecendo na sua vida e você está de braços cruzados, você não está se movimentando, só está reclamando, só está se vitimizando. E hoje o Senhor está falando: pega o exemplo desse paralítico e vá atrás dos seus milagres, da sua cura, daquilo que tu tanto precisa. Em Marcos 1,38 diz assim: e ele lhe disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. 39, e pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Então você vê que Jesus, ele estava em Cafarnaum, mas preocupado com a Galileia, preocupado com Decápolis, onde era uma região com 10 cidades ali em torno. Talvez aquele homem disse assim: pronto, agora já era, acabou, não tem mais jeito, diácono Neto. Por quê? Porque quando Jesus estava lá na sinagoga, eu arrumei as pessoas, 4 homens para me levar lá, e eu não fui curado. Foi todo mundo curado e eu não fui. Depois, quando ele estava lá naquela casa, eu incomodei meus amigos de novo e falei: por favor, me leva lá nessa casa que Jesus está. E a Bíblia diz que levaram todos os enfermos, os endemoniados. Então é certo que esse homem estava lá. Só que quando chegou lá, o que aconteceu? Ele não foi curado. E agora vem a notícia: Jesus está por onde? Jesus foi embora. Jesus foi embora. Jesus agora foi para Galileia. Irmãos, Jesus pode ter ido, mas ele voltará. Enquanto ele não cumprir a missão da tua vida, ele voltará. Se não aconteceu antes, é porque o dia depois está chegando para acontecer algo na tua vida. Escuta, Jesus vai voltar em Cafarnaum só por causa de você. Você pode estar olhando, está indo embora, está tudo indo embora, já era. Calma, Jesus vai voltar em Cafarnaum por causa de você. Jesus vai voltar em Itaúna por causa de você. Jesus vai voltar na Sara-me por causa de você. Por favor, quem tem fé, levanta a mão, se expressa, dá um grito de glória a Deus, porque eu ouço passos. Jesus está vindo, porque você ainda não recebeu. Espere, irmãos. Continue focado na tua célula, continue focado no teu ministério, nos cultos. Espera, porque aquilo que ele prometeu vai acontecer, vai se cumprir. Tenha fé, tenha fé. Se Jesus prometeu, vai cumprir. Se é uma doença, você vai ser curado em nome de Jesus, eu profetizo. Aleluia. Ah, Jesus. Estou sentindo ele aqui, irmãos. Estou sentindo a presença dele aqui. Você não vem quarta-feira aqui só para ver os amigos, não. Você vem para receber de Deus uma palavra, para receber uma revelação, para receber uma cura. O Senhor está trabalhando em pessoas aqui hoje.
Jesus nasceu em Belém, mas viveu em Nazaré. Por isso que chama Jesus de Nazaré. Porque ele só nasce em Belém, mas ele vive 30 anos em Nazaré. Depois de Nazaré, Jesus vai para onde, irmãos? Para Cafarnaum. E diz a palavra que lemos, Marcos capítulo 2, versículo 1. Alguns dias depois, eu não sei se foi uma semana, eu não sei se foi um mês, se foi um ano, mas a Bíblia diz, dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Todo mundo achou que ele tivesse ido embora. Aquele paralítico pensou, para mim não tem mais jeito. Mas escuta, Jesus está voltando na tua casa de novo. Jesus está voltando no teu casamento de novo. Jesus está voltando na tua vida financeira de novo. Jesus está voltando nesse vazio da tua alma de novo. E aí Jesus volta. Os historiadores, irmãos, diz que as casas em Cafarnaum eram pequenas. Elas mediam em torno de 17 metros quadrados. Ou seja, só consegue ficar ali pelo menos 50 pessoas ombro a ombro, apertadinhas. É muito pequenininho. E Jesus volta para onde? Para uma casa. Eu tenho uma revelação para te dizer, irmãos. Não importa como está hoje a sua casa. Não importa se você não tem um sofá que você queria ter para receber as visitas. Não importa se você não tem Netflix, até porque esse mês estamos em jejum de streaming. Não importa que você não tenha aquela televisão, tela de cinema na tua casa. Não importa que a tua casa não tenha um piso bonito, um porcelanato. Não importa que você ainda não tenha aquele móvel dos sonhos. Não importa que você ainda não terminou a obra da tua casa. O importante é quem está na casa. O importante é se Jesus está na tua casa. Não adianta ter uma mansão e o diabo que mora lá. Não adianta ter tudo de bom na tua casa e Jesus não tem espaço para entrar lá. Aleluia. Não importa, irmãos. Jesus, ele volta para uma casa. Então a gente não sabe se era uma casa dele, a Bíblia não diz, nem os historiadores. A gente não sabe se era uma casa de um discípulo, se era a casa de Pedro, ou se era a casa da sogra de Pedro. O importante foi que Jesus, ele se estabeleceu aonde? Em uma casa. Jesus está dizendo assim, o ministério começa dentro de casa. A igreja começa dentro de casa. O exemplo começa dentro de casa. O testemunho começa dentro de casa. Jesus sempre nos ministérios dele, irmão, ele sempre foi para alguma casa. Jesus estava passando, olhou por uma árvore, para um sicômoro e viu quem? Zaqueu. Falou, desce daí, Zaqueu. Por quê? Hoje me convém pousar em sua casa. Eu vou ficar na sua casa. Jesus, ele sempre procurava as casas. Ele foi para a casa dos fariseus e comeu na casa dos fariseus. A Bíblia vai dizer em Lucas 10:38 que indo ele pelo caminho, entrou Jesus numa aldeia de Betânia. E ali uma mulher por nome de Marta o recebeu em sua casa. Era a casa de Marta, Maria e Lázaro. E Jesus ficou aonde? Naquela casa. E diz que tinha uma irmã chamada Maria, o qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Casa que tem palavra, Jesus frequenta.
Casa que tem devocional, Jesus frequenta. Casa em que você lê Bíblia. Casa em que as músicas são para exaltar Ele. Casa em que na televisão não está passando nada que afaste Ele. Casa que tem palavra, Jesus frequenta, irmãos. Abra a tua casa para Jesus entrar. Abra a tua casa para fazer uma célula. Abra a tua casa, leva Jesus para a tua casa, porque casa que Jesus está tem cura. Em João 11:43 diz que Lázaro morre, o amigo de Jesus morreu, e passaram-se 4 dias para que Jesus conseguisse chegar lá onde Lázaro estava, em Betânia. E ele falou: ah, Senhor, Marta falou, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Você tinha que estar na minha casa. E Jesus falou: calma, Ele vai ressuscitar. Sim, eu sei, Ele vai ressuscitar naquele grande dia. Não, Marta, Ele vai ressuscitar agora. Porque casa que abre a porta para Jesus, irmão, na hora de comer, Ele volta na hora da dor. Casa que se abre para uma célula, na hora da dor. Você recebeu Jesus na hora da célula. Você recebeu Jesus por causa de ter uma palavra na sua casa. Você abriu a sua casa para a igreja. Você abriu a sua casa para que seja ministrado palavra lá. Quando chegar a dor, Jesus volta lá, irmãos. Eu vou repetir para ser pedagógico. Quem abre a porta da sua casa para Jesus, Ele te visita na hora da dor. Abra a porta da sua casa para a igreja, irmãos. Abra a porta da sua casa para uma célula. Abra a porta da sua casa e dizer: aqui quem manda é Jesus. E você vai ver Ele começar a cuidar da tua casa. Você vai ver Ele começando a trabalhar na tua vida. Marcos 2:2 diz a palavra que e logo se ajuntaram tantos que nem a ida nos lugares junto à porta cabiam. E diz a palavra: e anunciavam-lhes a palavra. Irmãos, aonde Jesus ia nas casas era para anunciar a palavra. Ele jantava? Jantava. Ele dormia? Dormia. Mas a palavra era ensinada. A palavra, ela era pregada. Irmãos, casa que Jesus fica à vontade é a casa que tem a palavra dele. Aleluia. Não tem como Ele ficar à vontade numa casa que só tem pornografia, cine privê. Não adianta Ele ficar confortável numa casa que só tem palavrão, que só vê coisa de, sabe, que chama demônios, filmes de terror que chama demônios, que abre portais espirituais. Casa que não tem palavra, Jesus não fica lá, porque Ele não se mistura. Ele não fica no lugar onde a palavra dele não é pregada. E diz o texto que quando eles descobriram que Jesus volta para Cafarnaum, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Era pequeno, já te disse, 17 metros quadrados, pequeno. E Jesus está ali, anunciando a palavra. Sabe, irmãos, eu estava orando nessa tarde, meditando nessa palavra, e o Senhor ministrou no meu coração: futuro obreiro Evandro, sabe qual foi o problema? Não foi a casa cheia. O problema foi as pessoas que estavam na porta. Porque tem gente que fica na porta e não deixa quem está chegando entrar.
Tem gente que tem problema com vidas novas que chegam, com pessoas novas que vão chegar para trabalhar na obra, para servir na igreja, seja onde for. Tem gente que fica na porta e não entra para receber e não sai para deixar as pessoas também entrar. O problema nunca foi a casa cheia. O problema foram as pessoas que ficaram na porta e não deixou que o paralítico entrasse. Eles não tiveram amor, não tiveram misericórdia, não tiveram compaixão. Eles viram aquele homem numa maca sendo carregado por 4 pessoas. E eles devem ter pensado assim, conjecturo eu. Esse paralítico de novo, esse homem não desiste. Sai fora. Você de novo. Esse paralítico de novo, ou seja, não tiveram compaixão para deixar as pessoas entrarem, irmãos. E eu não posso ser essa pessoa que impede a porta. Eu não posso ser essa pessoa que impede pessoas novas de chegarem na igreja, pessoas que querem cura. Eu não posso ser essa pessoa que gera um impedimento. As pessoas querem dar um abraço no apóstolo, mas impede, não pode não. As pessoas querem conversar, querem uma oração. As pessoas querem se chegar na igreja, elas querem fazer parte. Não, você não pode. Já julga logo. O que fulano está fazendo ali? O que ciclano está fazendo ali? O que esse irmão está fazendo ali? Não fique na porta atrapalhando ninguém de entrar. Se eles saem da porta, o trabalho ia ser menor. Jesus ia poder de alguma forma ministrar sobre a vida daquele paralítico, porque o dia depois dele chegou. Só que isso me faz lembrar de algo, irmãos, dos fariseus. Não sejamos fariseus. Fariseu é aquele que conhece muito a Bíblia, que se acha muito crente, religioso, e impede as pessoas novas de chegarem. Aquele maconheiro ali, não. Aquela menina ali, fica com todo mundo, roda na mão de todo mundo. Mas Jesus veio para ela. Esse irmão aí não quer nada, já teve 5 esposas. Esse irmão aí não quer nada com Deus. Você começa a julgar, você começa a ser fariseu. Fariseu é quem fica na porta, não entra e não deixa ninguém entrar. Mateus 23:13, Jesus falou assim com eles, mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, por que fechai aos homens o reino dos céus? Nem vós entra e nem deixai entrar os que não estão entrando. Então o Senhor me fez lembrar que essas pessoas que impediam a entrada do paralítico eram como fariseus. Eu conheço Deus, eu sou de oração, eu sou do poder, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho tanto tempo na igreja, mas você não deixa ninguém novo chegar. Os doentes querem chegar, os paralíticos, as prostitutas, os drogados, os ladrões, todos querem chegar. E a gente não pode ser essa barreira de impedimento. Pelo contrário, o Senhor nos deu a chave para a gente abrir caminho para eles entrarem. Quem está entendendo, diga glória a Deus, irmãos. Entenda que você é discípulo. Entenda que Deus chamou você. Mas ela é espírita, ela é macumbeira, ele serviu o capeta. Vem, porque Jesus está esperando você e quer transformar a tua vida. Vinde como estás. Eu não vim para os justos, mas eu vim buscar os pecadores para o arrependimento. Você está aqui hoje porque alguém foi essa pessoa que te carregou, irmãos. Hoje você está firme na igreja porque teve um líder que não desistiu de você. Você deu muito trabalho, você faltou muito culto, você não tinha compromisso. Hoje você está aqui na igreja porque alguém falou assim: vamos lá, vamos abrir essa porta. Se não abrir a porta, eu te levo pelo telhado. Vamos lá, se não querem deixar você entrar, a gente dá um jeito, mas ninguém vai impedir você. Mas a minha vida está toda errada, eu sou uma menina toda errada. Não importa, Jesus está falando: venha como estás. Deus está preparando pessoas para serem ajudadores seus, intercessores seus.
padrinhos espirituais, para fazer você chegar até Jesus. Nós não somos aquele que impede as pessoas, porque elas são muito pecadoras e nós não, né? Nós somos santos demais para receber um traficante na igreja, uma prostituta, uma jovem que transa com todo mundo. Nós somos muito santos, né? Aqui é o lugar deles também, irmãos. Aqui, mas ele pinta o cabelo igual do Comando Vermelho. Aqui é o lugar deles. Mas pinta aquele cabelo de galinha pintadinho igual bandido. Que coisa horrível. Evandro precisa trabalhar. Aqui é o lugar deles, irmãos. Mas ele quer se vestir igual bandido. Ele quer pintar cabelo do Comando Vermelho de ver igual de bandido. Aqui é o lugar deles. Jesus vai fazer a obra. Não somos nós que fazemos a obra. Mas ele não para com namorada nenhuma. Essa menina não para com homem nenhum. Meu Deus do céu. Ei, quem faz a obra é Cristo. Quem está recebendo, diga amém, irmão. Escuta. Jesus tirou a chave das mãos dos fariseus e colocou na mão dos discípulos. Mateus 16, 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Irmãos, a chave estava na mão dos fariseus, só que eles impediram a entrada. Jesus foi lá, tomou a chave do reino da mão deles e entregou na mão dos discípulos. Hoje você tem a chave. Hoje você tem a chave do reino, irmãos. Hoje você é essa pessoa, mas ela bebe muito, fica embriagada, toda mijada, urinada, não importa. Traz para Jesus. Porque você é a chave. Você não é a tranca. Você é a chave. Jesus falou: eu te dou a chave dos reinos. Você tem a chave para abrir portas para as pessoas chegarem para Deus. Quem recebe essa chave, irmãos? Receba essa chave. Porque você conhece alguém que está nas mãos de Satanás. Você conhece alguém que está muito ruim. Você conhece alguém que está sofrendo muito. Você conhece, queridos, hoje Ele está te dando a chave. Marcos capítulo 2, versículo 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Pega essa revelação, porque eu sei que tem algumas pessoas aí que gostam de anotar. Pega essa revelação, irmãos. Não é frase de efeito, é revelação. Quando as portas da terra estiverem fechadas, portas do céu abrirão sobre você. Senti uma graça aqui agora, irmãos. Quando os homens fecharem a porta para você, olha para cima, porque o que tu espera está vindo de cima. O que tu precisa está vindo pelo telhado, porque está vindo do céu. O que tu precisa, um homem talvez não pode te ajudar, mas está vindo do alto, do céu. Aleluia. O telhado naquela época, eles eram feitos de feno, de palha, de madeira e argila. Por isso que eles cavaram, irmão. Eles tiveram que cavar. Eles cavaram aquela argila com as mãos, cavaram para fazer um buraco no telhado, para poder descer aquele paralítico que estava numa cama, numa maca, numa esteira. Eles cavaram ali, irmãos. Sabe por quê? Desceram ele. Porque a única coisa que você começa por cima é quando você começa cavando. Eu vou repetir para ser mais pedagógico, explicativo. Tem gente que já quer começar lá em cima, quer que tudo comece lá em cima, mas a maneira que tem de começar por cima é cavando. Cava o poço, irmãos. Cava. Não perca mais tempo. Cava. Quer começar alguma coisa na sua vida? Começa cavando.
Foi a única forma que eu vi, a única maneira que eu vejo na Bíblia, irmãos, cavando um telhado para descer uma pessoa. Porque quando se desce, por que eles desceram? Porque eles precisavam que aquele paralítico tivesse perto de Yeshua. Então, quanto mais eu desço, mais perto eu estou de Jesus. Tem pessoas aqui hoje que estavam vaidosas, estavam arrogantes, estavam se achando donas do de si, dona de mim, uma novela. O Senhor está falando, é preciso descer. Quanto mais você descer, desce do salto, desce. Quanto mais você se humilha, eu te exalto. Marcos capítulo 2, versículo 5. E diz, Marcos, meu amor, você está em Mateus. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. O homem não queria cura, irmãos. Só que Jesus falou: eu estou enxergando a tua fé. Eu estou enxergando a fé que tem em você. Porque é a terceira vez que você vem até mim. Você não sabia, hoje você sabe, porque eu estudei e estou te falando. Que era a terceira vez que aquele homem estava tentando. Mas Jesus sabia que era a terceira vez que aquele homem tentou de tudo, até arrebentar o telhado da casa de alguém, para vir perto de Jesus. E quando ele chega, o que ele queria ouvir? Seja curado. Pernas, fiquem de pé. O que ele queria ouvir? Eu te curo agora. Sai dessa paralisia. Mas não o que Jesus falou. Estão perdoados os teus pecados. Meu Deus. Porque Jesus estava vendo fé, irmãos. Porque Tiago 2,26 diz que a fé sem obras, ela é... Porque a fé, irmãos, a fé pode ser uma palavra para quem está recebendo, mas ela é uma ação para quem está perdoando. As pessoas queriam ver aquele homem se levantando, mas Jesus fala assim: não, os teus pecados estão perdoados. Porque o paralítico andar, todo mundo vê. Agora, saber se você está perdoando de verdade, é só Jesus que vê. Ninguém vê. Ver uma pessoa paralítica andando, todo mundo vai ver. Aquela casa estava lotada. Agora, recebendo perdão de pecados, só aquele homem estava vendo. Tem coisas na tua vida que primeiro o Senhor quer perdoar os seus pecados, para depois a cura externa chegar. Tem coisas na nossa vida que primeiro o Senhor quer trabalhar a tua fé, que primeiro o Senhor quer trabalhar, irmãos, aquilo que ninguém vê. Houve ali uma movimentação. Aquele homem, ele definitivamente queria esse milagre. Lá em João 5, havia um homem que estava há 38 anos esperando entrar no tanque de Betesda. E toda vez que as águas eram movimentadas pelo anjo, alguém entrava primeiro que ele. A gente percebe que esse homem do tanque de Betesda, ele não tinha relacionamento. Já esse paralítico, por 3 vezes, ele conseguiu amigos para levar ele até Jesus. Isso me traz uma reflexão, irmãos. Como estão as nossas amizades? Qual é o nível das nossas amizades? Os nossos amigos têm nos levado para perto de Jesus ou para longe de Jesus?
para você pensar. As suas amizades te levam para perto de Jesus ou para longe de Jesus? 38 anos, ninguém botou aquele homem no tanque, certamente ele não tinha amigos. 38 anos, ninguém. Esse homem, pela terceira vez, paralítico, numa esteira, não podia dar nada para ninguém, mas ele tinha amigos que levaram ele até Jesus. Amigos te levam onde o dinheiro não pode te levar, mas a unção de Deus te leva onde os amigos não podem te levar. Vou repetir. Você ter relacionamento, você ter amigos, os amigos vão te levar onde o dinheiro seu não te leva, mas a unção de Deus na tua vida vai te levar onde os amigos não chegam. E hoje o Senhor falou assim: eu tenho amigos para você, amigos de verdade, mas eu também tenho unção para derramar sobre a tua vida. Seja um padrinho espiritual, irmãos, seja um líder de célula, seja essa pessoa que vai levar o paralítico até Jesus, seja essa pessoa que vai trazer alguém para Jesus, seja esse intercessor, seja esta pessoa. Estão perdoados os teus pecados. Aí todos olharam, é um homem paralítico. Que loucura! O homem está paralítico, Jesus está perdoando o pecado. Sabe por quê, irmãos? Nem sempre Deus vai dar o que você quer, mas vai dar o que você precisa. Talvez hoje você quer a cura, e o Senhor falou, não é isso que tu precisa hoje. Você precisa que os seus pecados sejam perdoados. Talvez você precise, você fale, eu quero é dinheiro, eu quero é emprego, eu quero uma porta, o Senhor falou, não é isso que tu precisa hoje. Tu precisa que os teus pecados sejam perdoados. Olha o que você está fazendo, porque você acha que está fazendo escondido, mas eu sou o Deus que tudo vê. Marcos capítulo 2, versículo 6, diz que estavam ali, já estou terminando, estavam ali todos assentados, alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo, por que diz essas blasfêmias? Quem é que pode perdoar pecados, senão só Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque havia uma comissão de religiosos, Renatinho, Salina, havia uma comissão de supercrentes, uma comissão de fariseus, que estavam o quê? Acompanhando Jesus. Para receber milagre? Não, para fiscalizar, para falar mal, para criticar, para fofocar, o sinédrio. Está lá em Lucas 5,17, que aqueles homens, aconteceu num daquele dia, eles estavam ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, e da Judéia, e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava ali para os curar. Ou seja, eles foram fiscalizar Jesus. E aí eles falam assim, como que ele pode perdoar pecado? Ele não é Deus, porque eles estudaram a lei, e a Torá diz que para perdoar pecado você tinha que fazer a expiação. E a expiação era o quê? Você tinha que matar um cordeiro limpo, um cordeiro imaculado. Você tinha que matar um cordeiro para pedir perdão pelo seu pecado. Aonde? Lá no tabernáculo. Então eles, de alguma forma, eles estavam até certo ponto, porque eles não prestaram atenção em uma coisa, que Jesus, ele podia perdoar pecados. Sabe por quê, irmãos? Porque em João capítulo 1, 19, diz assim, ó, e este é o testemunho de João Batista, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar, quem és tu? E no dia seguinte, 29, João viu a Jesus, que vinha para ele, e João disse, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você não precisa mais sacrificar cordeiros no dia da expiação, porque eu sou Jesus que tira o pecado do mundo. É por isso que Jesus podia perdoar pecado, porque ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Em Marcos
2:9 diz, qual é mais fácil dizer ao paralítico? Estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Porque Jesus está falando assim, irmãos, eu estou começando pelo que é mais difícil, aquilo que ninguém vê. Deixar de ser paralítico, estou voltando aqui porque o Senhor, Ele quer que eu continue ministrando mais um pouquinho para vocês. Deixar de ser paralítico, irmãos, todo mundo vai ver. Agora, perdoar pecado, ninguém vê. Ninguém vê. Ninguém vê quando você perdoa pecado. Ninguém vê o que tu chorou com a injustiça que fizeram com você. Ninguém vê o que você passou, a satanagem que fizeram com você, a dor que te causaram, a traição que fizeram com você. Mas Deus vê. Se agora levantar um paralítico aqui, todo mundo vai ver. Mas se o Senhor perdoar os teus pecados, ninguém vai ver, mas você vê. E Deus também está vendo, queridos. Ninguém vê. Porque nós temos dificuldade de aceitar o perdão. Porque só sente quem perdoou. O Senhor falou, perdoa seus pecados, porque isso ninguém vai ver. Todos queriam ver aquele paralítico de pé. Mas Ele falou, eu começo por aquilo que é mais difícil. E o Senhor está falando aqui hoje, o mais difícil não é a cura. O mais difícil não é a porta ser aberta para você. O mais difícil não é eu nem operar esse milagre que você está pedindo. O mais difícil é você perdoar os teus pecados. É você perdoar pecado. O mais difícil é você se arrepender. Porque isso ninguém vê. Eu não sei aqui nessa noite, irmãos, nessa primeira quarta desse mês, eu não sei o que você veio buscar aqui. Se você veio buscar uma porta de emprego, veio buscar uma cura, veio buscar um casamento, eu não sei o que você veio buscar aqui. Mas eu digo para vocês nessa noite, saia daqui hoje com teus pecados perdoados. Saia daqui hoje com os teus pecados perdoados. Marcos 2:10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Porque primeiro o Senhor quis trabalhar, o Senhor quis curar, não foi as pernas. O Senhor quis curar a alma. E tem pessoas aqui hoje que o Senhor não quer curar a tua perna, o teu fígado, o teu estômago, o teu pulmão, teu coração. Hoje o Senhor quer curar primeiro a tua alma. Fica de pé, igreja. Hoje o Senhor primeiro quer curar o que está dentro de você. Ele diz, perdoado estão os teus pecados. Aquele homem entrou carregado, mas saiu carregando a maca. Quando ele quis entrar na maca, ninguém abriu a porta para ele entrar. Mas quando ele recebe a cura, todos abrem a porta para ele sair. Quem não quis abrir para você entrar, vai ter que abrir passagem quando você sair com teu milagre. Porque eles verão o teu milagre, irmãos. Eu verei. Aleluia. Dias depois. Quem sabe hoje não é o teu dia. Quem sabe hoje não é o seu dia de ser perdoado os seus pecados. Enquanto a gente estiver aqui adorando, se essa palavra falou com você de alguma forma, se essa pregação fez sentido para você, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Olá, eu sou o apóstolo Pedro Eduardo e muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Fique ligado nas nossas redes sociais, @Pedro Eduardo Pissai, @Projeto Salem Church, para mais vídeos. Até a próxima!